Pessoal, boa tarde mais uma vez. A ideia desse webinar é trazer para vocês, né, extrapolar um pouquinho os recursos que nós estamos acostumados a usar no Inventor. Eu estou aqui com a Ana, né? Então, para quem não me conhece, eu sou o Vitor, técnico aqui da Skynet, e eu estou junto com a Ana aqui também, nossa técnica já há bastante tempo, tem bastante experiência em implementação de Inventor, né, especialista em CAM, manufatura aditiva, e ela vai me ajudar hoje aqui nessa apresentação. A gente espera ajudar vocês e tirar bastante dúvidas a respeito dessas ferramentas que vocês ou estão acostumados a usar ou estão aprendendo, né? Vamos explorar um pouquinho disso. O título dessa apresentação, né, Amplie seus recursos além do design 3D, é trazer para vocês algumas possibilidades além do básico, né? A gente ainda vive uma fase na indústria em que muita gente está migrando do básico, do AutoCAD, para o projeto 3D, e a gente quer ir um pouco além nessa apresentação e de forma tranquila, né, detalhada, trazer para vocês alguns exemplos, algumas aplicações práticas e juntos a gente poder evoluir no uso da ferramenta, tá bom? Então a gente tem uma agenda bastante pequena hoje, simples, né? Vamos falar um pouquinho da Skynet, tentar entender um pouquinho dos desafios da indústria e entrar de fato nesse uso avançado do Inventor, do que a gente entende por ser avançado, né? Talvez você já faça alguma dessas coisas e aí para você não seja tão avançado assim, mas a gente entende que outras pessoas ainda não estão nesse nível e a gente quer ajudar vocês a chegar nesse nível de usabilidade da ferramenta, tá bom? Nós também temos outros eventos, nós planejamos uma série de apresentações, nós vamos detalhar algumas coisas para vocês, mas aqui no evento a gente mostra um pouquinho disso e repassa a agenda com vocês, tá? Então, a Skynet é uma revenda Autodesk que está no mercado já há 27 anos, né? Especializada em implementações desde o AutoCAD, né, do Mechanical Desktop, o AutoCAD 2D, enfim, desde o AutoCAD R14 e versões bastante antigas que já passaram aí pela indústria. Então a Skynet tem uma expertise, né, bastante elevada em implementação, em apoio ao cliente, né? Eu particularmente estou aqui há 14 anos, então faço parte um pouquinho dessa história. Tenho pego essa evolução da indústria aí, né? Além da linha Autodesk, a Skynet também trabalha com a linha Adobe, né? Rhinoceros e o Keysoft, que é uma ferramenta para cálculo, que numa outra oportunidade também a gente pode fazer uma apresentação dessa ferramenta para vocês com tranquilidade, tá bom? Falando um pouquinho dos desafios da indústria, né? Eu acho que essas são perguntas que a diretoria se faz, o gerente de engenharia se faz, né? Como que a gente pode utilizar as ferramentas que a gente já tem de maneira otimizada, né? Ou seja, como melhorar o desempenho da engenharia, como trabalhar de maneira mais assertiva, como passar mais tempo inovando, projetando, pensando em novos projetos e não fazendo tarefas repetitivas, né? Tarefas que você já caiu no seu dia a dia, na sua rotina, que você faz comumente, né? É um pouco disso que a gente gostaria de explorar hoje, né? Então, outro ponto que a gente quer explorar nessa apresentação é como se comunicar melhor com o teu cliente, né? Ou seja, como que isso pode te ajudar a ganhar mais negócios, a ter mais clientes, a otimizar os teus processos com os teus clientes, com os teus fornecedores, tá? E a gente vai dar uma palhinha de como simplificar os processos de fabricação. Na verdade, essa parte é uma chamada para os próximos webinars que nós faremos, e eu vou explicando isso para vocês aos pouquinhos, tá? Hoje a gente está muito acostumado a falar de Inventor, né? Mas a gente esquece que o Inventor está dentro de uma coleção de produtos. Alguns clientes não estão muito acostumados com isso. Mas hoje dificilmente você compra só Inventor, né? Muito mais comum as pessoas comprarem uma coleção chamada Manufacturing Collection, que vem com uma coleção de produtos para você utilizar na engenharia. Nós vamos falar um pouquinho melhor disso mais na frente. Mas nesse ponto aqui, falando especificamente de Inventor, a ideia é entender que o Inventor ele pode nos ajudar de ponta a ponta no processo, né? Ou seja,
Desde o design generativo, quando você está conceituando os modelos, pensando na sua estrutura de projeto, no produto que você quer lançar no mercado. Então, existem recursos de generação, né? Ou seja, para você otimizar o uso de material, ter material mais rico, mais leve, mais barato, enfim, com o que foi importante para você. A gente está muito acostumado a atuar com o Inventor nessa camada aqui, né? Do projeto mecânico, alguns clientes em simulação, enfim. E a gente tem que lembrar que o Inventor ele pode nos levar, né, para análise de tolerância mais aprimoradas, tem ferramentas para geração de matrizes, cavidades, moldes completos, ferramentas para o projeto de fábrica, né, ou seja, para o layout da sua fabricação, para o layout do empreendimento, né, e usinagem, né, ou seja, centro de usinagem, torno, 2 eixos, 3 eixos, 3 eixos mais 2. A Ana ela vai explorar um pouquinho melhor a camada de usinagem com vocês nessa apresentação. Manufatura aditiva, né, impressão 3D e instruções de montagem, ou seja, tudo isso está dentro de uma solução que é o produto único, que é o Autodesk Inventor, ou seja, são soluções integradas que você pode fazer uso no teu dia a dia de maneira otimizada. E, além disso, a gente vai falar um pouquinho da gestão dos dados, né? Ou seja, como é que a gente faz o controle dos dados da engenharia, tá bom? Então, para a gente falar um pouquinho de Inventor a nível profissional, do que a gente está falando especificamente, né? Ou seja, que exemplo a gente quer trazer aqui? Eu vou trazer uma variável, né? Ou seja, quando a gente está falando de Inventor básico, a gente está falando ali de modelagem, montagem, detalhamento. É um curso de Inventor de 40 horas, que você aprende o básico da ferramenta, e com isso você é capaz de montar, detalhar e manipular os conjuntos, certo? Dentro do Inventor. Dentro de um curso de 40 horas. Se a gente for explorar os outros módulos de Inventor, eu acredito que a gente está falando aí de mais ou menos mais 200 horas de treinamento, ou seja, o Inventor básico é só um pedacinho de tudo aquilo que a gente poderia explorar dentro dessa ferramenta, tá? Então, chapas metálicas, gerador de estrutura, tubing pipe, frame generator, UI logic, design accelerator, simulação, animação. Então, são N módulos que você pode avançar e explorar para usar melhor a ferramenta de maneira mais assertiva. Hoje, especificamente, a gente preparou uma apresentação para falar do iLogic, né? O que é o iLogic? Então, o iLogic é uma funcionalidade do Inventor, é mais um desses plugins, um módulo, né, que permite o design orientado por regras, né, ou seja, de uma maneira mais simples. Para usar o iLogic, pessoal, obrigatoriamente eu preciso ser programador, preciso ter conhecimento de programação? Não necessariamente. Existem várias tarefas que você consegue fazer no iLogic sem nenhuma linha de programação, tá? Criação de formulários, como esse aqui, ó, que está na tela para a gente poder visualizar, escolha de configuração, né, ou seja, supressão de feature, né, eu preciso clicar com o botão direito na feature e suprimir, ou eu consigo criar um formulário onde eu coloco uma informação como verdadeiro ou falso, e ele suprime aquele objeto para a gente. E sem necessariamente ter um conhecimento de programação, tá? Agora, eu quero avançar dentro do iLogic. Vai ser necessário ter um conhecimento de programação? Aí sim, você vai precisar aprender um pouquinho mais. Mas a gente está preparando os clientes para isso, né? Ou seja, a gente elaborou um curso que leva em consideração esse tipo de cliente, ou seja, o cliente que não necessariamente tem lá o conhecimento em lógica. O Inventor ele traz uma série de funções próprias, né? Ou seja, que você só insere a função e define o comportamento dela para ajudar o cliente que deseja avançar, que deseja interagir com a iLogic de maneira mais profunda, né? Então, eu trouxe 3 exemplos do uso do iLogic, de coisas que a gente tem feito para os clientes. E aí, eu sei que talvez isso não caiba 100% na sua realidade, mas aí você tenta adaptar. Mas aqui é um exemplo de supressão de elemento, tá vendo? Ou seja, eu estou escondendo, eu estou ligando a visualização, sem programação necessariamente, né? Ou seja, eu estou dentro de um formulário onde eu parametrizei todas as medidas que são importantes para esse modelo e eu consigo ligar, desligar, aumentar, diminuir, mudar a cor, né? Mudar o formato.
esconder parte do projeto, tá? De uma maneira inteligente, de uma maneira automatizada. Se vocês pararem para refletir, esse modelo aí não é um modelo detalhado a nível de fabricação, não era o objetivo do cliente, tá? O objetivo aqui é fornecer para o cliente um modelo simplificado. Então, imagina que você tem que fornecer para o teu cliente um modelo, um desenho, mas você não quer fornecer a sua inteligência, né? O núcleo do modelo. Então, aqui a gente está fornecendo um bloco simplificado. Era o objetivo desse projeto, tá? Criar modelos paramétricos e simplificados que representem a realidade do projeto, mas não de maneira detalhada, tá bom? Esse era o objetivo nesse exemplo que eu trouxe para vocês. Aí, mas você vai fazer a seguinte pergunta, né? Poxa, eu queria usar o Inventor a nível de detalhamento de fabricação. Eu quero automatizar o detalhamento 2D, eu quero extrair documento para fabricação, para usinagem, para o meu processo. É possível fazer isso com a Logic? É possível também, tá? Então aqui eu vou colocar mais um videozinho para trazer mais um exemplo, ó. Então aqui dentro de um modelo detalhado a nível de fabricação, ou seja, esse produto, esse modelo, eu pretendo usar para fabricá-lo, tá? Estou trazendo esses exemplos, pessoal, para a gente tentar entender como é que o Inventor pode me ajudar, tá? Uma pergunta bastante importante que a gente precisa responder aqui é: o iLogic ele cria funções, né? Ou seja, existe algum recurso que eu não consigo fazer com o Inventor, mas que eu poderia fazer com o iLogic? A resposta é não, tá? O iLogic é uma ferramenta de automação, né? Ou seja, tarefas que você faz de maneira repetitiva. Então, eu consigo automatizar aquela tarefa. Eu não consigo criar uma função nova. Se o Inventor não faz uma coisa, eu não consigo desenvolver aquela função usando o iLogic, tá? Mas eu consigo observar as tarefas que você faz de maneira repetitiva e automatizá-las, vinculadas a um Excel, vinculadas a um banco de dados em SQL Server, vinculados a um banco de dados em Access. Esse é o objetivo, tá? Reduzir tarefas operacionais. E aí você consegue agilidade, ou seja, você consegue automatizar o teu processo de desenvolvimento de produto, tá? Esse é o objetivo. Os dois exemplos que eu trouxe, pessoal, anteriormente, eles falam de modelagem, basicamente, né? Eles falam do detalhamento, da produção de peças. Esse exemplo aqui é de uma conexão com o ERP, ou seja, de uma conexão com o banco de dados, né? Dentro desse sistema aqui ERP, o cliente ele cria um botãozinho, né? Atualiza a planilha Inventor, ou seja, dentro do ERP eles exportavam um banco de dados. Pode ser em Excel, pode ser em Access. Mas eu também consigo consultar direto o banco de dados do ERP, tá? Depende de uma série de variáveis que a gente precisa estudar isso junto com você. Mas aqui eu gostaria só que vocês imaginassem a seguinte situação: eu estou projetando, estou desenvolvendo um projeto e eu quero, por algum motivo, fazer uma consulta num banco de dados do meu RP, do MRP, de algum sistema corporativo que você tem. Então, se aquela informação é relevante para o teu projeto de alguma maneira, talvez a gente consiga fazer essa consulta diretamente dentro do teu RP, tá? Eu vou dar play nesse vídeo aqui, ele tem áudio, eu vou deixar o áudio tocando, que eu acho que o áudio ficou bem legal nesse vídeo aqui. Vitor, eu acho que o áudio não veio para todo mundo. Para mim mesmo não veio. O Hellington me explicou aqui, eu vou explicar então. Nesse caso aqui, pessoal, o que está acontecendo? Todo o cadastro de matéria-prima é feito dentro do sistema da empresa, dentro do sistema RP, e o usuário, quando ele está modelando o produto dele no Inventor, ele tem a possibilidade de selecionar esse elemento cadastrado. E com base nessa seleção, eu consigo trazer todas as informações
que são necessários, que são importantes. Nesse caso aqui, eu estou trazendo o código, que é o código de compra da matéria-prima. Mas eu poderia trazer qualquer outra variável, quantidade de material disponível em estoque. Então, se eu quero mandar usinar essa peça amanhã, qual é a matéria-prima necessária para esse produto ser fabricado? Então, eu faço a consulta, ele me retorna lá qual é a quantidade disponível, se aquela matéria-prima está disponível para uso, né? E essa informação eu vou utilizando de maneira mais inteligente, ou seja, todos os dados que estão aqui estão conectados de maneira automática, né? Ou seja, se eu inputei um dado no sistema, no caso o RP, eu tenho um botãozinho aqui chamado Update que faz a leitura. Então, ele faz a leitura quente do sistema. É extremamente rápido, pessoal, porque é banco de dados, não é demorado. É muito mais rápido ler o servidor do que ler um arquivo em Excel, por exemplo. Tá? Para vocês terem essa ideia aí, tá bom? E os outros dados aqui são dados de composição dessa peça, dessa matéria-prima. Eles vão ser enviados posteriormente para o detalhamento 2D. Eu voltei aqui ao slide. Eles vão ser enviados posteriormente para o detalhamento 2D, para a lista de material. Então, eu consigo extrair uma lista de material muito mais enriquecida, né? O nível de assertividade aqui é muito maior, tá? Então, nesse cliente aqui especificamente, uma das próximas atividades que a gente vai fazer é gerar a exportação do arquivo de lista de material direto para dentro do RP, tá? Existem várias maneiras de fazer isso, e uma delas é extraindo essa informação direto do inventor lá para dentro, ou seja, o usuário não precisa nem ir lá ao RP fazer a inserção, ele exporta do inventor direto para dentro do sistema. Tá ok? Então, eu trouxe, pessoal, alguns exemplos do uso do iLogic. Eu gostaria que você tentasse visualizá-los dentro da sua realidade e depois a gente consegue conversar sobre isso e aumentar isso, né? E explorar isso de várias maneiras, tá? Mudando de assunto, pessoal, não posso deixar de falar do NCAD, que é uma solução Autodesk bastante interessante, que agora permite que você faça a leitura de várias plataformas, ou seja, eu consigo fazer a leitura de um arquivo de SolidWorks sem matar o arquivo, ou seja, imagina que eu inseri um arquivo do SolidWorks dentro de uma montagem do Inventor e depois eu volto no SolidWorks, faço a atualização desse arquivo e essa atualização vai se refletir aqui nativamente como se fosse um arquivo de Inventor, ou seja, eu não perdi a inteligência daquele arquivo que veio de SolidWorks. A gente sabe que existe uma série de limitações, né? Ou seja, eu consigo ler as features do SolidWorks? Ainda não. Eu consigo alterar um sketch que eu fiz no SolidWorks? Ainda não. Mas eu não preciso criar um arquivo burro para mandar para o Inventor. Então, eu matei aquele arquivo do SolidWorks. Se ele sofrer atualização, eu teria que importar novamente. Nesse caso, não. Eu mantenho toda a inteligência do arquivo, insiro dentro do Inventor. Se eu voltar no Solid, fizer uma alteração, essa alteração vai ser replicada aqui depois, sem problema nenhum. O mesmo vai acontecer com o Revit, né? A gente sabe que os projetos de arquitetura, engenharia e construção, toda a equipe de engenharia que utiliza o Revit, muitas vezes utiliza o Inventor, utiliza o SolidWorks para projetos mecânicos. Então, eu consigo hoje, eu tenho uma conversa inteligente com o Revit, sem essa necessidade de exportar algum tipo de arquivo. Eu consigo ir no Revit, inserir um arquivo do Inventor, por exemplo, sem perder a inteligência do arquivo. Isso é uma evolução muito bacana, muito interessante nessa indústria, tá bom? Lá na primeira apresentação, a gente falou um pouquinho dos desafios da indústria, né? E eu falei no início, assim, como é que a gente pode otimizar a comunicação com o nosso cliente? Ou seja, como é que eu posso trocar informação, trocar conteúdo com o meu cliente de uma maneira muito assertiva e muito rápida? Quem é da engenharia está acostumado, está lembrado daquele pessoal que saía lá com 4, 5 rolos de papel embaixo do braço, vai lá para o campo, vai lá para a obra, ou vai para uma visita a um cliente e depois ele volta com um monte de anotação, correto? Pessoal, o papel é cada vez menos usual, né? A gente precisa digitalizar essa informação. E esse recurso aqui, ele é um recurso para todo mundo que tem uma licença de Inventor, esse recurso está disponível, tá? Que é o Autodesk Viewer, ou seja, eu consigo, de dentro do Inventor,
criar um visualizável, né, um arquivo de visualização, e eu consigo compartilhar esse arquivo com qualquer pessoa que seja do meu interesse, tá? Então, eu consigo mandar o link pelo WhatsApp, por e-mail. Mas o mais interessante é que se você tem uma distribuição segura desse arquivo dentro da sua corporação, então você cadastrou todos os usuários, existe um portal onde você faz o cadastro, você não precisa de uma licença para cada usuário. Você só precisa acessar o portal e fazer o cadastro. Então você compartilha, você cadastra o teu cliente interno, por exemplo, tá? Uma pessoa do departamento de compras, do PCP, da qualidade. E quando você envia o link desse arquivo para o usuário, o que acontece? Ele recebe o link, ele pode fazer movimentação, fazer marcação, tirar medidas, mas se ele fizer um markup, ele salvar o markup, você recebe um e-mail dizendo o que ele fez, dizendo qual foi o markup que ele colocou naquele arquivo. E isso, na minha opinião, é sensacional, porque se você tem um cliente interno, né, alguém do time de compras ou vendas que foi no cliente, ou alguém do time de serviço que está na linha de campo fazendo a montagem do equipamento, ele acessa aquela informação, faz um comentário, e instantaneamente você vai receber um e-mail dizendo que o usuário acessou aquele documento, fez um comentário, e você já está trabalhando nas correções, trabalhando na solução daquele problema. Então você tem muito mais agilidade, entendeu? É muito mais ágil você trabalhar dessa maneira do que imagina você esperar a pessoa ir na linha de produção, ir no campo, ir no cliente e depois retornar com aquelas informações que você precisa para alterar o teu projeto. Então eu enxergo nessa ferramenta uma das mais importantes que a gente pode implementar num cliente para que ele tenha uma otimização da sua comunicação com os seus parceiros. Pode ser um cliente, pode ser um fornecedor, pode ser um cliente externo, um cliente interno, tudo bem? Então, isso é muito legal, isso é muito interessante, ok? Isso faz parte do Inventor conectado, né, pessoal? Então, assim, só para a gente explorar um pouquinho mais dessa questão de conexão do Inventor, uma das coisas que eu não posso deixar de falar, algumas pessoas nessa apresentação aqui, eu sei que já utilizam o Volt e sabem o quanto ele é fundamental, o quanto ele vai se tornando fundamental, né, para o departamento, ou seja, é uma ferramenta que permite o gerenciamento daquilo que está sendo desenvolvido na empresa. Não importa se você usa o Inventor de maneira básica ou o Inventor de maneira avançada, o Volt é pedra fundamental no gerenciamento dos arquivos, no controle dos acessos, no controle de revisão, daquilo que está sendo liberado para fabricação, daquilo que está sendo disponibilizado para o chão de fábrica, para PCP, para qualidade, ou seja, você consegue controlar tudo aquilo que está sendo acessado, visualizado, baixado dentro da tua empresa, dentro da tua corporação. A partir da ferramenta da versão 2023, o firewall, pessoal, não é mais um problema. Porque até a versão 2022, o Volt a gente dizia que ele só funcionava dentro da empresa, né? E se você quisesse conectá-lo a uma pessoa que está trabalhando no home office, você tinha que subir uma VPN, é uma configuração às vezes um pouco mais complexa, porque tem uma questão de segurança empresarial, né? A partir da versão 2023, a Autodesk eliminou essa barreira do firewall e mesmo sem VPN você consegue estabelecer uma conexão para dentro do Autodesk Volt de onde você estiver. Então você está viajando no aeroporto, quero me conectar ao Volt através da internet, abrir o Inventor e começar a operar, isso é possível, utilizando apenas o Volt, tá? Utilizando apenas o Inventor. Existem algumas restrições de segurança, a gente precisa conversar sobre isso de maneira mais detalhada, mas você não vai precisar mais de uma VPN. O maior impacto disso é a velocidade, né? Sempre que você está trabalhando pela VPN, os processos são mais lentos, né? Você está fazendo requisições de fora, elas são processadas, depois de aprovadas é que você consegue acessar o sistema. Sem a VPN, essas requisições não existem, você está acessando o servidor diretamente, tá bom? E além disso, dentro do Volt existem ferramentas de compartilhamento com fornecedores. Nós temos um exemplo agora muito legal de um cliente nosso
que usa exatamente essa arquitetura, o Volt mais Fusion. Fusion é uma plataforma 100% online, onde eu consigo disponibilizar um desenho mediante liberação, por exemplo, né? Então, imagina que você está projetando na engenharia, o teu projeto passou por um processo de aprovação e depois de aprovado a gente pode publicá-lo nessa plataforma. O que essa plataforma me permite? Me permite acessar, me permite visualizar, me permite comentar e me permite fazer alteração se eu quiser. Ou seja, eu poderia ter um escritório aqui subcontratado fazendo alterações de projeto dentro do Fusion, sincronizados aqui com o Vult. Qual é o exemplo legal que a gente tem? Nós temos um cliente aqui em São Paulo que está digitalizando todos os processos, todos os desenhos do chão de fábrica. Então, por exemplo, você se encontrar um painel elétrico na fábrica, ele tem um QR Code. Esse QR Code, na verdade, é um link para o desenho, para o diagrama elétrico daquele painel. Então, ele consegue acessar o desenho daquele painel na sua última revisão. Isso é que é o mais interessante. Porque se alguém na engenharia acessar aquele diagrama, fizer uma alteração no diagrama e publicá-lo novamente, isso é automático, pessoal. No momento que eu libero aquela alteração, ela é publicada no Fusion e o responsável da fábrica sempre vai ter acesso à última versão. E o mais interessante ainda é que esse link ele pode ser público. Então, se eu tenho de repente um fornecedor de fora da minha empresa que vai dar manutenção naquele painel e precisa do desenho, esse fornecedor, com o celular, acessa o QR Code e acessa o desenho na sua última revisão. Isso vale para os painéis elétricos e vale para qualquer equipamento que você tenha no chão de fábrica. Tá? Você consegue conectar qualquer dispositivo ao Fusion 360. Neste caso, a gente está usando os QR Codes, que é a solução que a gente encontrou nesse momento. Tudo bem? Então, o Inventor a gente consegue trabalhar com ele de maneira conectada, online, ao teu processo de várias maneiras, tá? E aqui, pessoal, para finalizar um pouquinho da minha parte, a gente está falando do Inventor como ferramenta centralizadora, né? Ou seja, é o núcleo Autodesk de soluções. A gente tem aqui uma plataforma de soluções onde o Inventor ele tem uma série de recursos, né? Ou seja, design mecânico, design elétrico, simulações, prototipagem, desenhos, tolerância, né? E a gente consegue conectar essa ferramenta, o Inventor, a qualquer outras ferramentas, a várias outras ferramentas Autodesk, né? Então, 3D Studio Max, se você tem um departamento de marketing, se você quer fazer renderizações, apresentações, se você tem uma ferramenta de captura de realidade, né? Ou seja, uma nuvem de pontos, se você quer fazer um design review de um ambiente que a gente chama de modelo federado, né? Ou seja, quando você tem a união do projeto mecânico ao projeto elétrico, ao projeto de edificações, a arquitetura do projeto. Então, você consegue fazer a revisão do projeto em várias disciplinas, né? E o Volt como ferramenta de gestão desses dados, ou seja, a gente enxerga o Volt como ferramenta fundamental no processo, porque ele é a ferramenta que é capaz de tomar conta de tudo isso aqui, de todo o processo, de tudo aquilo que a gente está desenvolvendo, tá? Desde a versão básica, pessoal, é sempre bom relembrar, né? Ah, eu tenho uma licença de Inventor. Você tem direito a uma versão básica do Volt, que já vai te ajudar nos princípios básicos da gestão de documentação de projeto, tá? Então, nós entendemos que o Volt é a pedra fundamental para uma solução muito maior que vem lá na frente, que é o que a gente chama de PLM, né? Quando a gente fala de Volt, a gente está falando da gestão de todo isso aqui, de toda essa informação. E toda essa informação é informação de projeto, é informação da engenharia, né? O que vem depois? Uma coisa que a gente chama de cross-company, né? Que são recursos que cruzam toda a empresa. Quando a gente fala de Volt, quando a gente fala de engenharia, quando a gente fala de gestão de documentação da engenharia, a gente está falando só desse pedacinho aqui, pessoal, da esquerda, tá? Mas quando a gente fala de PLM, né, que é gerenciamento do ciclo de vida do produto, a gente fala, por exemplo,
quais são os requisitos daquele produto, ou seja, antes que eu tenha desenho, antes que eu tenha qualquer documento de engenharia, alguém possivelmente pode ter ido ao mercado, tentar entender o que o mercado está precisando, o que o mercado está solicitando. Alguém pode estar estudando o lançamento de um novo produto e está montando uma lista de requisitos, ou seja, quando você está desenvolvendo o teu projeto, você está atendendo a requisitos. Que requisitos são esses? Então, aqui nessa plataforma, a gente consegue fazer a gestão de todos os requisitos do produto, do projeto, de tudo aquilo que está sendo solicitado por um departamento, né, pelo mercado. Gestão de listas de materiais. Para quem conhece, está acostumado, a gente sabe que o Inventor ele não faz o que a gente chama de lista 100%, né? Por exemplo, no Inventor você não inclui derivados de cola, silicone, óleo, graxa, acessórios, ou de repente até um dispositivo que você vai utilizar no processo de manufatura. Então, aqui a gente consegue fazer uma gestão de lista 100%, que a gente fala, né? Uma lista de fabricação. Ou eu tenho uma lista de fabricação que são produzidas, eu tenho um projeto que são fabricados em plantas diferentes. Então, eu tenho a planta 1, que tem um processo automatizado, que tem um processo mais requintado. Eu tenho uma planta 2, que tem um processo mais antigo, máquinas mais antigas, processos de manufatura não tão requintados assim. Então, as listas de materiais eventualmente serão diferentes. Então, eu consigo fazer a gestão das listas de materiais. Existe um conceito muito pouco falado, que é uma questão de SBOM, né? Que a gente chama de lista de material de serviço. Então, numa lista de material de serviço, a gente tem todas as ferramentas, todos os acessórios importantes para a manutenção daquele equipamento. Ou seja, quando você vai fazer a troca daquele dispositivo, a manutenção daquele equipamento, que tipo de ferramenta que você vai precisar, né? Então, ou seja, a gente consegue fazer a gestão de múltiplas listas de material dentro dessa plataforma. Pessoal, e o PLM ele vai avançando para não ficar repetitivo aqui, né? Gestão de programas e portfólios, gestão do projeto, ou seja, todas as tarefas do projeto são gerenciadas. Quem é o responsável por emissão da lista de material? Quem é o responsável pela emissão do projeto 3D? Quem é o responsável pela validação dos requisitos? Todas as suas tarefas evidenciadas de forma organizada dentro desta plataforma aqui, tá? Isso vai se estender para o departamento de qualidade, supply chain, PCP e todas as partes que compõem a tua empresa, tá? Então, o PLM é isso. Mas nada disso vai acontecer se você não lançar a mão da sua pedra fundamental, que é a gestão da engenharia. É lá que está o core da empresa de vocês. É lá que está a parte mais importante, né, digamos assim, do projeto que a gente tem. Eu gosto muito dessa imagem aqui que coloquei no cantinho direito, porque ela representa, né, muito da nossa realidade no dia a dia, né? São múltiplos departamentos, todos eles desconectados, cada um na sua ilha, como a gente fala, e trocando informação com os outros departamentos o tempo todo, né? Via e-mail, caminhando para lá e para cá, pendrive. E aí, a pergunta que a gente sempre faz é: quem tem a última informação? Qual é a informação mais válida? Quem aprovou essa informação? Quem validou essa informação? Da onde veio esse requisito? Por que que esse requisito é importante? Então, se você tem uma plataforma PLM, você tem isso de maneira organizada, você tem isso de maneira centralizada, né? E, enfim, assim você está usando os seus recursos de maneira mais inteligente, gastando menos tempo desenvolvendo o produto, desenvolvendo o projeto e ganhando mais dinheiro, que a gente acha que é o mais importante, né? Tudo bem? Da minha parte era por aqui. Ana, tá por aí? Tô aqui. A Ana vai trazer um pouquinho dos recursos estendidos de Inventor. Vamos voltar agora um pouquinho lá pro Inventor, que é o que interessa para vocês. Vai lá, Ana. Então, boa tarde, pessoal. Rapidamente, eu sou Ana Carolina, técnica aqui da Skynet, e vou falar com vocês um pouquinho sobre os recursos estendidos do Inventor.
né? Nós vimos até aqui a capacidade do próprio software, todas as ferramentas que ele já possui, as capacidades que ele tem de se conectar a softwares de gerenciamento de documentos, e ele também tem a capacidade de se conectar a outros recursos, né? Os recursos que nós vamos citar aqui vai ser bem rápido, porque é um convite para vocês participarem dos nossos próximos webinars a respeito desses assuntos, mas um desses recursos estendidos é o próprio CAM, cada vez mais importante, né? Sempre esteve muito importante, sempre esteve muito presente nas nossas empresas, fábricas, indústrias, e tem ganho mais espaço por as empresas terem agora mais capacidade de aquisição de máquinas, né? E o Inventor tem a capacidade de se conectar ao Inventor CAM, que é um software de usinagem, de fresagem de 2,5 eixos até 5 eixos, além das funcionalidades de torneamento e corte, tá? Claro, isso só citando, né, os itens de usinagem, sem contar as estratégias, a gama de estratégias que ele tem disponível. E uma delas que é sempre muito citada é a limpeza adaptativa, em que leva em consideração é, o, prolonga a vida da ferramenta, né? A vida útil da ferramenta, porque leva em consideração o toque dela na sua usinagem. E além do CAM, nós ainda temos a capacidade de se conectar ao Fusion 360, um dos queridinhos agora da Autodesk, que tem ganho cada vez mais espaço, tem sido cada vez mais desenvolvido. Um dos, né, dois recursos que eu quero trazer aqui para vocês é o recurso de manufatura aditiva. O Inventor tem também esse recurso, porém bem mais limitado, de forma um pouco mais avançada. Ele se conecta ao Fusion 360, que tem a capacidade de manufatura aditiva, que, né, tem fora do Brasil ainda mais ganha o espaço com criação de protótipos, né? E no Brasil tem chego aí de mansinho, principalmente para a parte de design conceitual. Então, tem sido muito interessante essa parte de desenvolvimento em manufatura aditiva, além do design generativo, ou como é citado em inglês, Generative Design, que é uma função que o Fusion tem de poder te dar ideias de design. Que sensacional isso, aonde nós indicamos para ele apenas preciso que seja fixo aqui, preciso que não passe nenhum material por aqui, porque haverá uma fixação com outra peça. E o Fusion, ele calcula com base nos dados que você dá, te dando centenas, às vezes até milhares, dependendo dos inputs que você dá para o software, de ideias de design, de como que você pode obter uma peça com volume reduzido, com massa reduzida, aplicada a um método de manufatura específico, aplicado a um material específico. Então, o Inventor tem capacidade de se conectar a esse software que dá ainda mais esses recursos. E ainda ele também se conecta ao Inventor Nesting. O Inventor Nesting, Inventor Nesting é o nosso software de otimização de materiais, principalmente para chaparia, né? Quando nós temos um equipamento com muitas peças, com muitas partes que serão obtidas por meio de corte, seja a plasma, a jato d'água, a laser, ou até mesmo por usinagem, né? Se for obtido de um blank muito grande, o Inventor Nest tem a capacidade de fazer a otimização desse material, para que você possa posicionar o maior número de peças possível dentro do blank que você tem, dentro da chapa que você tem. Então, ele otimiza para você as ideias, ele permite que você emita relatórios, permite que você se conecte na mesma interface, tá? Quando eu falo essa conexão, Inventor CAM, Inventor Nesting, é tudo na mesma interface. Então, você pode se conectar do Nesting ao CAM e gerar as linhas de corte de ferramenta. No próprio Nesting, você pode gerar os relatórios,
né, de otimização, verificar se está adequado, verificar qual das peças que é o que mais custa dentro do seu blank ou dentro da sua linha de produção, da sua fábrica. Então, ele também tem essa capacidade. Nós abordaremos mais sobre CAM, sobre nesting, sobre manufatura aditiva, sobre generative design num próximo webinar. Então, nós convidamos vocês a participarem desse webinar. Mas não acaba aqui, porque o que nós viemos trazer para vocês são as capacidades do Inventor. Nós estamos muito acostumados a ver o Inventor apenas como uma pequena ferramenta de 3D, de modelamento, montagem e detalhamento. E aí estamos mostrando para vocês que ele vai muito além disso. E mais um recurso estendido do Inventor é o Factory Design, né? Quando você cria o design da sua peça, o design do seu produto, é só o começo. Você pode ir além disso, otimizando o layout da sua fábrica, por exemplo. Então, você usando uma ferramenta como essa que está passando o vídeo aqui para vocês na tela, que é o Processes Analysis. Ele é um aplicativo web, onde você pode modelar, estudar, otimizar uma grande variedade de processos de fabricação e visualizando o desempenho da sua fábrica. E se não for o suficiente, você pode otimizar, reorganizar ela da maneira necessária, e então você tem uma fábrica otimizada. E além disso, você pode gerar relatórios para verificar a eficiência do desempenho da sua fábrica. E o Factory, ele também tem, e o Processes também tem a capacidade de se conectar ao AutoCAD, onde você pode otimizar e gerenciar o comissionamento virtual 2D da sua fábrica, e então levá-lo para uma visualização online 3D aqui no Inventor, como está na imagem na tela. Então, você tem toda a sua fábrica otimizada na mesma interface, no mesmo recurso. E se você ainda quer ir além, você quer ver a sua fábrica realmente por dentro, você quer verificar se os sistemas estão adequados, se os posicionamentos estão adequados, se as tubulações estão corretamente posicionadas, e tudo que for necessário, você pode levar para o Navisworks, aonde ele te dá a capacidade de não apenas revisar o seu projeto ou fazer passeios, como é aqui o vídeo que está passando, mas também te dá a capacidade de gerenciar os conflitos, né, entre os modelos que foram importados, entre os pontos que estão montados na sua fábrica, de forma que você tenha realmente uma visualização perfeita da otimização da sua fábrica. Então, aqui a gente né, ainda vamos além, nós podemos falar aqui ainda de processos de tolerância, a gente ainda pode falar sobre tantos recursos, como o Vitor já citou, o 3ds Max para parte de vendas, de marketing ou recap. Então, ele ainda consegue se conectar a toda essa gama, né? Como uma das imagens que o Vitor trouxe, o Inventor está aqui bem no centro desse sistema, com a capacidade de se conectar aos demais recursos, tendo na grande aresta dessa conexão o Volt e por cima ainda o Upchain. Então, a gente trouxe para vocês, essa foi a ideia dessa apresentação, que vocês tivessem essa noção de recursos, capacidades, extensões e conexões que o Inventor tem, tá? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, se vocês quiserem tirar qualquer dúvida, tiverem perguntas para nos fazer, fiquem à vontade, que nós estamos aqui à disposição para atender vocês.